pessoas que ainda acham que comunicação é só falar. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu fui locutora de rádio durante 7 anos. Sério, eu falava assim, ó, notícias de Conceição do Coité, Patrícia Pimentel para o Jornal das 8. Eu lembro que eu falava no final até hoje. Trabalhei 2 anos em TV. Mas isso não foi suficiente para eu evitar 2 divórcios. Porque eu sabia falar, mas não sabia comunicar. Existe uma grande diferença entre falar e comunicar. Fala assim com a boca, ó, 7%. Fala assim, ó, 7% da comunicação é a fala. Porque existe vários tipos de comunicação. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Existe a comunicação física, existe a comunicação almática, existe a comunicação espiritual. Só que a maioria de nós, a gente não entende nem a física. Imagina a almática e a espiritual. É sério, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Esses dias eu tive, ela vai falar assim, eu nem vou contar quem é, porque se eu contar quem é, ela vai falar assim, eu sabia que você ia falar isso. É uma pessoa da minha equipe, que na sexta-feira, ela chegou perto de mim, eu falei, Jesus amado, a pessoa sugava a minha energia. Mas ela estava com uma energia tão baixa, mas tão baixa. Eu olhava para ela assim, eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. Ela estava atrás de mim e ao invés de eu ver as pessoas, eu vi uma sombra. Foi horrível. Aí chegou uma hora que eu falei assim, ó, faz o seguinte, vai para o carro e me espera no carro. Porque a energia dela do meu lado, e na hora eu estava trabalhando, estava com o Pablo, com a Maiara, com um monte de gente, eu não conseguia na hora parar para falar com ela. E aí chegou o final do dia, eu li a energia dela o tempo inteiro, eu estava visitando a obra, e eu conseguia ver ela dentro do carro. Eu conseguia ver o rosto dela dentro do carro. Eu conseguia ver a movimentação espiritual dentro do carro. E aí quando chegou no final do dia, eu olhei para ela e falei assim, me fala o que você tem. Ela olhou para mim e falou assim, eu achei que você não estava percebendo. Eu falei... Aí ele falou assim, você até estava percebendo, mas estava fingindo que não estava. Eu falei, verdade? Eu estava fingindo que não estava vendo. Porque como naquele momento eu não conseguia parar e dar atenção para ela que ela precisava, aí eu fui levar ela em casa, fiquei até quase 2 horas da manhã, conversando, alinhando. Você precisa saber ler pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, quem não entende de alma é enganado pelas palavras. Quem alguém aqui nesse auditório já foi enganado alguma vez? Levanta a mão. Você já foi enganado, levanta. Sabe por que você foi enganada? Porque você não leu alma. Fala uma coisa. Tem certeza absoluta, confia no que eu estou te dizendo. Certeza absoluta que você tem pessoas perto de você que estão pensando exatamente nesse momento em tirar a sua própria vida. Esses dias tinha 2 pessoas aqui na empresa. Só que se você não sabe conectar o seu coração com o coração das pessoas, você não enxerga um palmo na sua frente. Se você só tem ego, orgulho, arrogância, prepotência, você só consegue olhar para o seu umbigo, você não vai conseguir olhar para quem está do seu lado. Sabe um erro nosso gigantesco? A gente quer cuidar mais de coisas do que de pessoas. Às vezes você passa num lugar, você vai ver a parede riscada. Você vê o lixo fora do lugar. Às vezes você cuida de coisas como ninguém. E se você for bom profissional, lascou. Porque você é tão bom que você se acha. Você acha que não tem ninguém melhor do que você. Não, assim, porque se fosse eu faria melhor. Não, porque fulana, quem é fulano na fila do pão? Não, porque se eu. Aí você não olha para quem está do seu lado. Eu tenho clamado esses dias a misericórdia de Deus. Eu tenho falado, Senhor, me ensina a amar as pessoas e a cuidar das pessoas mais do que de coisas. Coisas são para serem usadas. Pessoas é para serem amadas e não o contrário.